galera, vamos mais uma aulinha aqui com o Titi Rod, né? Vamos dar continuidade à biogenética, né? Nós começamos na aula passada a falar fotossíntese, né? Demos uma geral da importância. Hoje nós vamos falar dos fatores que influenciam a fotossíntese, né? Então vamos lá, presta atenção! Bom, são vários os fatores que podem influenciar a fotossíntese, desde os fatores intrínsecos, né? Como a quantidade de cloroplástico, a quantidade de enzimas, cofatores, clorofila, enfim, esses fatores todos intrínsecos, todos relacionados à própria fotossintetizante. Agora, existem os fatores extrínsecos, né, que são os fatores ambientais. E aí os três principais aí que nós vamos ver são a concentração de CO2, a intensidade luminosa e a temperatura. São os três fatores mais importantes. Ainda tem outro, como o comprimento de luz, né? Que a gente também é importante, é um fator extrínseco. Dependendo do comprimento de luz, vai ter uma clorofila ou outra que vai absorver, né? Então o comprimento de luz que melhor é absorvido é o azul e o vermelho, e o pior, que praticamente reflete, é o verde. Mas vamos falar desses fatores principais aqui, os fatores limitantes realmente da fotossíntese. Então você tem aqui na ordenada a taxa de fotossíntese, e aqui na abscissa você tem a concentração de CO2, a intensidade luminosa e a temperatura, né? Então vamos ver como é que funciona isso aí. Em relação à concentração de CO2, olha o que vai acontecer. Conforme você vai aumentando a concentração de CO2, você vai aumentando a taxa fotossintética. Então, dá mais CO2, a planta vai fazendo mais fotossíntese. É lógico que isso aqui vai atingir o ponto de saturação de CO2. Então, as enzimas já estão saturadas de CO2. A partir deste momento, a taxa de fotossíntese ela vai se manter o quê? Constante. Então, não adianta você aumentar a concentração de CO2, porque as enzimas já estão saturadas e elas não vão conseguir captar mais CO2. Tranquilo? Bom, já a intensidade luminosa, ela vai funcionar da seguinte maneira, né? Quanto mais luz você der pro vegetal, mais ele vai fazer fotossíntese. É exemplo da concentração de CO2. Só que vai atingir aqui o que a gente chama de ponto de saturação luminosa. A partir desse momento aqui também não adianta você dar mais luz, porque a taxa de fotossíntese não vai aumentar. Muito pelo contrário, ela vai se manter constante, tá? Então não adianta você, a partir do ponto de saturação luminosa, você aumentar a intensidade luminosa, porque você não vai aumentar a taxa de fotossíntese. Por quê? As clorofilas já estão o quê? Já estão todas excitadas, já estão todas saturadas de luminosidade, ok? Bom, e a temperatura, né? Conforme você aumenta a temperatura, então conforme você vai aumentando a temperatura, você vai aumentando a taxa fotossintética. Então aumentei a temperatura, aumentei a taxa fotossintética. Agora, vai até o que a gente chama de temperatura ótima. A partir deste momento, as enzimas começam a se desnaturar e vai haver uma queda na taxa de fotossíntese, tá? Essa temperatura ótima, ela vai variar de fotossintetizante para fotossintetizante, ou seja, de vegetal para vegetal. Ela pode ser de 35, 36, tem alguns até de 37. A partir de 38, 40 graus, as proteínas começam a se desnaturar. Então, cada planta tem a sua temperatura ótima. Então esses três fatores são os mais importantes. Agora veja aqui, como é que você mede a taxa de fotossíntese? Você mede a taxa de fotossíntese pela absorção de CO2 ou pela produção de oxigênio. Quanto mais absorve CO2, mais a taxa de fotossíntese. Quanto mais libera o oxigênio, maior a taxa fotossintetizante. Agora vamos reparar aqui. Eu coloquei aqui a reta da fotossíntese, né, quer dizer, a curva da fotossíntese, em relação à luminosidade. E aqui a reta correspondente à respiração.
Então, olha bem, na respiração, não adianta eu aumentar ou diminuir a quantidade de luz, que não vai alterar em nada, né? O indivíduo, o vegetal na presença ou na ausência de luz, ele vai continuar respirando sem problema algum, normalmente. Já na fotossíntese, quanto maior a luz, quanto maior a intensidade luminosa, maior a fotossíntese, até atingir o ponto de saturação luminosa. Tranquilo? Só que antes, porém, você pode atingir aqui o ponto de compensação fótico. O que seria o ponto de compensação fótico? É quando a taxa de fotossíntese ela se iguala à taxa de respiração. Então, tudo que o vegetal produz nesse ponto aqui, o vegetal está o quê? Consumindo. Então, na realidade, ele está trabalhando só para a sua sobrevivência. Agora, veja bem, se a gente iluminar o vegetal, né, abaixo do ponto de compensação fótica ou de compensação luminosa, o que vai acontecer com esse vegetal? Se for iluminado abaixo, esse vegetal ele vai consumir mais do que ele vai produzir. Então ele começa o quê? A morrer, né? Se ele não mudar essa situação, o vegetal começa a morrer. Por outro lado, quando o vegetal ele tem uma intensidade luminosa acima do ponto de compensação fótica, o que vai acontecer com ele? Aumentando a intensidade luminosa, acima do ponto de compensação fótica, esse vegetal ele vai passar a produzir mais do que ele vai consumir. Então, se ele vai produzir mais do que ele vai consumir, o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer, ele vai florescer e ainda vai sobrar reserva, que ele vai colocar em moléculas de amido, que são as reservas dos vegetais. Tá claro? Então, ponto de compensação fótico vai igualar a taxa de fotossíntese com a taxa da respiração. Abaixo do ponto de compensação fótico, se a iluminação for abaixo, o vegetal ele vai produzir menos do que ele vai consumir. Então, o que vai acontecer? Ele começa a morrer. No ponto de compensação fótico, ele vai produzir o que ele vai consumir, então ele vai sobreviver. Acima do ponto de compensação fótico, até o ponto de saturação luminosa, o vegetal vai fazer o quê? Ele vai produzir mais do que ele vai consumir. Então ele vai produzir para crescer, para florescer e ainda armazenar em reserva de amido. Ok? Bom, alguns esclarecimentos que muitas vezes o pessoal confunde. Primeiro dele, quando os vegetais respiram e quando fazem fotossíntese. O pessoal diz, o vegetal respira à noite e faz fotossíntese de dia. Não é verdade. O vegetal respira o tempo todo, de dia, à noite, não para de respirar. Já a fotossíntese, teoricamente, ele faz fotossíntese durante o dia e durante a noite ele não faz fotossíntese. Na verdade, não é durante a noite, é na ausência de quê? De luz. Porque se durante a noite tiver fonte luminosa, ele vai fazer fotossíntese. Beleza? Presta atenção! Vai com o tio Rod, isso vai cair na prova, isso cai no Enem. Presta atenção! Bom, outra perguntinha. O que é ponto de compensação fótico? Ou ponto de compensação luminosa? Como eu expliquei nos slides anteriores, é quando o vegetal absorve tanto o CO2 quanto ele produz o quê? Oxigênio. Então a taxa de respiração e a taxa de fotossíntese, elas se equivalem. Então o vegetal produz para sua sobrevivência. Tranquilo? Muito bom. O que acontece com as plantas iluminadas abaixo do potencial do ponto de compensação luminoso ou do ponto de compensação fótico? Como eu expliquei para vocês, se a intensidade luminosa for abaixo do ponto de compensação fótico, o vegetal vai produzir menos do que ele vai consumir. Então ele vai acabar o quê? Morrendo. Ok? Bom, e se ele tiver intensidade luminosa acima do ponto de compensação fótico? Se tiver acima, ele vai produzir mais do que ele vai consumir. Então ele vai conseguir crescer, florescer e ainda vai armazenar na molécula de amido. Beleza? Presta atenção! Não dorme não! Estuda aí! Bom, vamos fazer um exercíciozinho para você ver como é que isso aí cai no vestibular, né? Como é que a fotossíntese cai no vestibular. Então tá lá.
Na fotossíntese ocorrem vários fenômenos importantes, com exceção de... Então vamos lá. Absorção de luz pela clorofila e conversão de energia luminosa em energia química? Tranquilo? Beleza, isso ocorre. Redução de CO2 pelos hidrogênios provenientes da água? Tranquilo. Então vai de fato isso acontecer sem problema algum. Acorda aí, presta atenção. Libertação de oxigênio proveniente da lise do dióxido de carbono? Pelo amor de Deus, presta atenção. O oxigênio, ele não vem do dióxido de carbono, o oxigênio vem do quê? Da água, então vem lá da fotólise da água. Então presta atenção, se liga aí. Bom, síntese de ATP utilizando a luz, tranquilo, fotofosforização e redução, tranquilão, belezinha. Parei? Vamos fazer mais umzinho aqui. Bom, se a intensidade luminosa for reduzida de 2x para x, a planta passará a produzir? Vamos lá. Se eu estou reduzindo do ponto de compensação abaixo dele, o que vai acontecer com o vegetal? Ele vai o quê? Ele vai respirar mais do que fazer fotossíntese. Então ele vai produzir mais CO2 do que oxigênio. Então vamos lá. Ele vai produzir mais oxigênio? Lógico que não. Ele vai produzir menos oxigênio e menos oxigênio que CO2? Beleza. Então ele vai produzir menos oxigênio que CO2. Então o que ele vai acontecer? Se ele vai produzir menos oxigênio, o que ele vai acontecer? Vai diminuir a sua fotossíntese. E se ele vai produzir mais CO2, é sinal que ele está o quê? Respirando mais do que fazendo fotossíntese. Logo, ele está consumindo mais do que ele está o quê? Produzindo. Então ele vai acabar morrendo se esse quadro não for alterado. Beleza? Tranquilo? Bom, presta atenção aí, não dorme não. Entra lá na página, lá na minha fanpage, tem perguntas, tem resposta, você pode dialogar lá comigo, eu respondo à medida que eu puder. E lá no canal tem outros vídeos, inclusive esse vídeo aqui. Beleza? Na próxima videoaula, eu vou gravar as etapas da fotossíntese. Beleza? Um abraço!